Começando mais um vídeo aqui no canal, e eu já começo o vídeo já pedindo para você estar se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando esse vídeo com seus amigos, né? Ajudando o crescimento desse canal, no meu outro canal, Reinado Nerd, que eu não sei o que eu vou fazer com ele, e também no canal do Bernardinho, meu amiguinho, que eu gosto de divulgar o canal daquela criança, que eu gosto daquela criança. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é, cara? Que está sendo muito discutido aí, cara, porque parece que estão querendo abrir uma CPI contra o Sérgio Moro. Sim, rapaz. Cara, estão querendo abrir uma CPI contra o Sérgio Moro porque parece que ele teve interesses, né, na época, interesses econômicos na época que ele era juiz da Lava Jato. Cara, antes de eu ler a matéria, vamos fazer uma rápida recapitulação de quem é Sérgio Moro. Sérgio Moro era o ex-juiz da 13ª Vara, né? Que, assim, ele que esteve na frente da Operação Lava Jato. E quando ele esteve lá, na frente da Lava Jato, que é reconhecidamente a maior força-tarefa contra a corrupção da história do mundo, o Moro ele colocou atrás das grades muitos empresários, políticos, corruptos, inclusive um certo cachaceiro, campanheiro, não é? Que rendeu a ele um título de herói nacional, o que garantiu a ele um convite para fazer parte do governo Bolsonaro como ministro da Justiça. E durante o seu tempo como juiz, como ministro da Justiça no governo Bolsonaro, teve as maiores apreensões de drogas e assim, uma redução da criminalidade do país, né? Isso enquanto ele era ministro do Bolsonaro. Mas no final ele acabou saindo porque o presidente estava interferindo da Polícia Federal, que segundo o excrementíssimo PF quer dizer prato feito. Então, e assim, ele que poderia ter continuado no governo, né, com o objetivo de futuramente, quem sabe, ganhar um cargo a mais, ir para o STF, não. Ele provou a sua honestidade saindo de lá e após a sua saída, ele trabalhou no setor privado numa empresa americana, Alvarez Marshall, não lembro agora o nome. Mas é uma empresa que trabalha no setor jurídico de empresas que foram envolvidas com corrupção, né? Onde uma dessas empresas, como por exemplo a Odebrecht, prestava consultoria com essas empresas. No entanto, do contrato de Moro deixava bem claro que ele não poderia trabalhar com empresas que no passado ele ele julgou, né? Como o caso, por exemplo, da Odebrecht, né? Que cobrava, que fazia consultoria com essas empresas, mas o Moro não podia trabalhar com eles. Ou seja, era totalmente era parte, né? Era tipo igual, por exemplo, eu sou flamenguista. Eu sou flamenguista. E vamos supor que eu seja juiz de futebol. E sendo eu flamenguista, eu não poderia apitar uma partida do Flamengo, né? Ah, Flamengo Vasco, ou Flamengo e Palmeiras. Eu não poderia apitar. Por quê? Porque qualquer lance que eu desse a favor do Flamengo, as pessoas poderiam dizer: ó, tá vendo? Ele tá favorecendo o time que ele torce. Então, por essa razão, um juiz que torce para o Flamengo sempre vai apitar outras partidas. O Vasco contra o Botafogo, o Corinthians e Palmeiras, mas nunca um jogo do Flamengo. A mesma coisa era Sérgio Moro. Sérgio Moro, enquanto ele trabalhava nessa empresa, ele não poderia se envolver com as empresas que ele no passado havia julgado, né? Estava em contrato. Né? Mas o que acontece? Agora estou querendo abrir uma CPI, né? Hoje, o Sérgio Moro, que agora está fora dessa empresa, né? Está fora, e que agora está concorrendo à eleição, estão querendo abrir uma CPI alegando que o Moro queria algumas vantagens econômicas sobre essas empresas que no passado ele, ele julgou, não é? Vamos ler aqui a matéria, né? Vamos ler aqui a matéria, eu faço sempre assim, cara. Eu leio uma parte da matéria e depois eu deixo o link do primeiro comentário fixado. Vamos lá. Deputados iniciam busca de assinaturas para instaurar a CPI contra Moro por trabalho na iniciativa privada. Vamos ler aqui. Vamos lá. Vamos lá. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo,
PT, olha só, PT, trabalha para colher assinaturas para os parlamentares, para poder, entre os parlamentares, para poder dar início a uma comissão parlamentar de inquérito que apure as relações entre o ex-juiz Sérgio Moro e uma administradora judicial baseada nos Estados Unidos. É tudo que eu te expliquei agora há pouco. Isso porque a empresa trabalha com a recuperação judicial de diversas construtoras que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato. Desde que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda em 2020, o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, foi para os Estados Unidos e prestou serviços de consultoria a essa administradora judicial. Não é? Por conta de boa parte dos rendimentos dessa empresa verde, a recuperação judicial de construtoras que foram prejudicados pela Operação Lava Jato, é que o próprio Ministério Público Federal no ano passado solicitou que o Tribunal de Contas da União, TCU, fizesse uma investigação a respeito desse possível conflito de interesses. Né? De acordo com o ex-juiz, o trabalho que foi desempenhado por esse, enquanto estava nos Estados Unidos, estava separado da recuperação judicial. Ou seja, ele não tinha envolvimento com essas empresas, Odebrecht, JPS, essas coisas, ele não tinha envolvimento. Tá? Ele atuava com uma parte de investigações, inclusive em uma parte da empresa que possuía um CNPJ diferente daquele que estava trabalhando com a recuperação judiciais e, portanto, nenhum dos recursos que foram destinados a essa administradora judicial pelas construtoras teria relação com os pagamentos feitos a Moro. De toda forma, o caso já está na mira do Tribunal de Contas da União Nacional e passa a investigar todas essas relações, né? Ou seja, só até aqui, cara. E eu também... E assim, cara, eles estão querendo criar essa narrativa. Ou seja, qual é a narrativa que eles estão querendo criar? Ou seja, o Moro, na época... Essa é a narrativa deles. Que o Moro tinha pensado assim, eu sou juiz da 13ª Vara, estou na frente da Lava Jato, então o que eu vou fazer? Eu vou desinchar essas empresas econômicas, né? Vou desinchar elas, né? E prejudicá-las, e futuramente, quando essas empresas forem prestar consultorias a uma empresa americana, eu vou assim, entrar nessa empresa e vou ganhar um por fora com essas empresas. Ou seja, na cabeça deles, a Operação Lava Jato, todas aquelas investigações, prisões, tudo foi um esquema maquiavélico assim, criado pelo Moro com o intuito de 8 anos à frente ele poder ganhar em cima disso. Em outras palavras, na cabeça doente desse pessoal, o Sérgio Moro é o Palpatine. Ele é o Darth Sidious de Star Wars. Quem conhece Star Wars sabe que o Darth Sidious, ele arquitetou as guerras clônicas lá da trilogia prequel com o intuito de mais à frente ele poder dar um golpe da República Galáctica e criar um Império Galáctico, que a gente conhece lá da trilogia clássica de Star Wars. Ou seja, o Sérgio Moro é um mestre Sith. Ele é um mestre Sith. E talvez o Dallagnol deve ser o Darth Vader. Tá, beleza, cara. Ou seja, tudo foi um plano arquitetado, né? Ou seja, ele arquitetou tudo. Até mesmo o fato de ele provavelmente ir para o Ministério da Justiça, ele deve ter arquitetado também. Cara, assim, velho, é lógico que essa CPI, cara... Não, e nota, eles precisam de 170 assinaturas para poder alavancar a CPI, né? Para poder dar início à CPI. Precisa de 170 assinaturas de deputados, eu acho, né? E 140 já tá garantido, porque é tudo esquerdistas.
É tudo esquerdista. E fora os bolsonaristas, né, cara, que tem aquele sentimento de vingança. E é fácil eles abrir essa CPI, porque o Moro ele é odiado pelas duas frentes. Ele é odiado pela esquerda por ter colocado muitos políticos e empreiteiros atrás das grades, inclusive o Sérgio Cachaceiro que está respirando vingança, e é odiado pelos bolsonaristas, porque, segundo os bolsonaristas, o Moro é um traidor que traiu o governo, não é, cara? Por ter denunciado a interferência do excrementíssimo presidente da República, da PF, Polícia Federal, que, segundo o excrementíssimo, é prato feito. Cara, é prato feito. Então, cara. E é lógico que eles não vão encontrar nada. É lógico. Eles vão abrir essa CPI, não vai encontrar nada, porque CPI no Brasil não dá em bosta nenhuma. Né? Me fala uma CPI que resultou em alguma coisa. Não resulta, né? Isso é mais para poder criar narrativa que o Moro é corrupto, essas coisas assim, né? É igual o caso, por exemplo, daquele caso do Verdeval, né? Lá que a Intercept foi lá e hackeou o celular do Moro e conseguiu umas informações, mas no final não conseguiram nada que comprovasse que o Sérgio Moro é um mau caráter, não é? Agora é a mesma coisa aí, é isso, né? Estou querendo criar narrativa que o Moro é corrupto, essas coisas assim, até porque, vamos lembrar que tem muita gente que reconhece que o Moro colocou bandidos atrás das grades, mas fica comprando a narrativa bolsonarista ou esquerdista que foi interesse político. Não, porque ele só colocou por interesse político, ou jumento, ou animal. Se fosse interesse político, o Moro não teria saído do governo. Ele teria continuado lá, debaixo da promessa de ir pro STF, ô imbecil. Mas é porque o Moro ia ser presidente. Ô jumento! Ô jumento! O Moro é juiz. A melhor coisa para ele não é ser presidente da República, é ir para o STF, porque presidente da República não tem poder nenhum nesse país. O único motivo pelo qual o Lula quer voltar a ser presidente é por causa de um esquema de poder do PT para transformar esse país aqui numa ditadura do estilo Venezuela. Acorda, ô jumento! Aliás, se é para abrir uma CPI, por que eles não abrem, por exemplo, uma CPI contra o Lula? Não é? Vamos lembrar que o Lula, quando saiu do governo em 2010, ele tinha um patrimônio aproximadamente de 7 milhões. Né? Era 7 milhões ou 7 bilhões? Acho que era 7 milhões. Né? E 8 anos depois, para concorrer às eleições de 2018, que ele só não concorreu porque ele foi preso, o patrimônio dele quadruplicou. Para você que é um esquerdista trouxa, você que é um esquerdista que é trouxa, que acredita que o Lula ama os pobres, o cara que fala que ama os pobres não é pobre. O cara que fala que vai sobretaxar as grandes fortunas, vai sobretaxar a fortuna dele? Seu trouxa que acredita no Lula, seu trouxa que vai votar nele. Ou seja, por que vão abrir uma CPI acerca do Moro? Por que não aproveita e abre uma CPI acerca do Lula também, né? Não, mas o Lula, você sabe que quando ele saiu do governo em 2010, ele fez trabalhos de palestras. Ele foi dar palestras das mesmas empresas que prestavam serviço durante o governo petista. Entre elas, a Odebrecht, que foi investigada pela Lava Jato. Não é? E palestras por mais de 1 milhão? Tá meio carinha essas palestras, hein? Mais de 1 milhão a cada frase que o cachaceiro fala. Lembrando que o cachaceiro não consegue falar 2 linhas em português sem cometer um erro. Né? Então, cara, mas tá aí, cara. Essa CPI não vai dar em nada, não. É só pra alimentar a narrativa que o Moro é corrupto, essas coisas aí, pra enganar uns trouxas aí, cara. Entendeu? Vai ser preso o Moro? Provavelmente não. Não vai ser preso, essas coisas aí e tal. Mas comente aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, vou ficando por aqui. O link da matéria vai ficar no primeiro comentário fixado aqui embaixo para você ir lá e ler. Acho que eu também vou deixar outros links também aqui, né? Que falam inclusive da união do Lula, Bolsonaro e o Centrão. Para poder ir contra o Lula, né? Aqui, ó. Né, cara? Só para você ter ideia. Outras notícias referentes, ó. Outras notícias, ó. Pera aí. Ajuda aí, ó. Tá.
Tá aqui, ó. Lula, Bolsonaro e Centrão se unem para a CPI contra Moro. Ou seja, quem fica aí acreditando que o Lula e Bolsonaro são inimigos, olha aqui os dois juntos aí, seus animais aí, que vai voltar em um desses dois desgraçados. Né? Você que ainda acredita que Lula e Bolsonaro não são a mesma coisa, aí ó, os dois juntinhos, né? Então, vamos lembrar que o PT, que os petistas e os bolsonaristas votaram juntos em mais de 349 vezes juntos, né? Então, ah, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz, que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e fui.